Há poder em suas palavras. Dom Gossete, capítulo 2 de 19. Seu sustento invisível. Mabel Marvin, que assistiu a um dos meus cultos, contou-me um bom exemplo dos resultados que podem surgir quando aceitamos a palavra de Deus ao pé da letra. Ela e seu marido triunfaram numa situação muito difícil apenas recusando-se a dar lugar a pensamentos e palavras negativas e declarando em voz alta sua fé positiva na provisão divina. Acho que faço ideia de como Satanás estava mais ocupado do que de costume, no dia em que esta história começou, porque era um domingo, numa hora em que as pessoas estavam ao caminho da igreja para suas casas. Ele deve ter tomado conhecimento de que deveria trabalhar mais do que nos outros dias para neutralizar os efeitos daquilo que o povo de Deus estivera ouvindo na igreja. Provavelmente estava observando a situação de Mabel com júbilo, mas não contava com Mabel, que conhecia o poder da palavra falada, quando usada de acordo com os princípios de Deus. Eis aqui a história de Mabel sobre a situação. O sermão naquela manhã de janeiro foi sobre o falar com palavras positivas quando tivéssemos problemas, quando tudo estivesse saindo errado. Nosso pastor nos dissera que, considerando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28, sabemos que Deus usará as piores circunstâncias em nosso benefício, por mais impossíveis que as coisas pareçam na ocasião. Eu estava para experimentar uma lição objetiva do sermão matinal. Em nosso caminho da igreja para casa, tudo parecia estar saindo errado. Nosso velho caminhão, nosso único meio de transporte e nosso meio de ganhar o pão entregando leite, quebrou novamente. E a caixa de câmbio fora consertada havia menos de um mês. Ficamos desesperados, pois estávamos em guerra, quando havia racionamento. Desta vez não tem conserto, disse meu marido Henri. Não sei o que faremos agora. São tantos os que estão na minha frente na lista de prioridades que o revendedor me disse que poderia levar 2 anos para eu obter um caminhão novo. Mas nós precisamos de um agora. Como iremos à igreja? Como iremos buscar a ração para as vacas? Como entregaremos o leite ou faremos compras? Estou saturado. Para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis, eu lhe lembrei. Já estamos orando há muito tempo. Agora chegou a hora de louvar ao Senhor pelo novo caminhão. Vamos pôr em prática o sermão de hoje. Henri me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Hesitou e então disse, e se nós o fizermos e não recebermos um caminhão novo, como é que vamos ficar sabendo se não experimentarmos? Respondi. Vou começar a louvar o Senhor pelo caminhão novo exatamente agora, e não vou parar até arranjarmos um. O Senhor conhece nossas necessidades. Ele há de providenciar. Deus prometeu que supriria todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Filipenses 4:19. Eram mais de 3 quilômetros por sobre 2 colinas, e fazia um frio terrível. Mas durante todo o caminho louvamos o Senhor pelo caminhão novinho em folha. E no dia seguinte continuamos louvando o Senhor. Eu estava de joelhos, ainda louvando o Senhor, quando Henri telefonou para me dizer que tinha um caminhão Dodge de novo. O Sr. Johnson, o homem levar à cidade depois que nosso caminhão quebrou, tinha entrado numa concessionária Dodge para resolver algum negócio. Um caminhão tinha chegado um dia antes à tarde, mas o homem que o tinha encomendado não queria mais porque achava que a distância entre os eixos era pequena demais para ele. O Sr. Johnson mencionou nossa necessidade ao revendedor, e Henry ganhou um caminhão Dodge de novo. Com Deus não há coincidências. Ou, talvez, eu deva dizer de outra maneira e citar São Feldman, um amado judeu irmão no Senhor, que sempre diz que a coincidência é o trabalho manual de Deus. Aqueles de nós que andamos com Deus já vimos coincidências demais depois que oramos, muitas respostas acidentais às orações, e tão frequentemente que não cremos mais em coincidências. Mabel Marvin simplesmente ficou conhecendo o poder do uso das palavras como instrumento de fé para abrir a porta das abundantes bênçãos de Deus. Ela aprendeu que Deus era seu sustento invisível. Como aprender a tornar Deus o seu sustento invisível? É simples. Siga apenas as instruções. Em uma lareira, você compra um manual que lhe ensine a fazê-lo. Se você quiser aprender a fazer uma torta, vai consultar um livro de receitas. Se você quiser saber como fazer Deus resolver suas necessidades, deve consultar o seu manual de instruções. De acordo com as seleções, o grande inventor Buckminster Fuller certa vez declarou que o problema da espaçonave Terra era que não tinha um manual de instruções. Ele estava errado. A espaçonave Terra tem um manual de instruções e esse manual é a Bíblia. No que se refere a você e eu, é o manual do fabricante que não só nos ensina como fazer funcionar a espaçonave Terra e os seus habitantes, mas também nos diz como transmitir nossos pedidos de assistência técnica ao fabricante. Em primeiro lugar, nosso manual nos diz que, se vamos pedir favores a Deus, temos de estabelecer contato com Ele. Só porque Deus não responde às suas orações, muitas pessoas acreditam que não há Deus. Seria o mesmo que dizer que Dom Gossete não existe só porque não atende ao telefone. De acordo com o nosso manual, entretanto, há um motivo por que Deus não está falando com muitas pessoas. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2. Deus não está morto, apenas não está ouvindo. Como podemos levar Deus a nos ouvir? O manual trata disso também. Em primeiro lugar,
Não deveríamos ficar surpresos se Deus não nos ouve, uma vez que o manual nos diz que todos pecaram. Romanos 13:23. Portanto, se temos problemas para entrar em contato com Deus, temos de lhe pedir que nos perdoe, que apague nossos pecados. Ele pode perdoar nossos pecados porque Jesus Cristo, o seu Filho, assumiu a nossa culpa. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. Jesus assumiu a culpa do mundo inteiro, mas para tirar proveito disso, a Bíblia nos diz, temos de dar certos passos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Arrepender-se é decidir viver como Deus quer, pedindo-lhe o perdão de qualquer pecado que tenhamos cometido e, se ainda não o fizemos, pedindo a Jesus Cristo para entrar em nosso coração e vida. Apocalipse 13:20. Se já demos estes passos tão simples, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João 1:7. O Espírito de Cristo vem habitar em nós. Romanos 8:9. Tornamo-nos filhos e herdeiros de Deus. João 1:12. Romanos 8:16, 17. E então, clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Isaías 58:9. O homem das ruas, se é que pensa em Deus, provavelmente pensa nele como num pai. Mas será que Deus pensa nele como seu filho? Só quando já se colocou sob o senhorio de Jesus Cristo, arrependendo-se e aceitando Jesus por seu Senhor e Salvador. Qualquer um que tenha aceitado Jesus é um dos filhos de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, ou que acabaram de conhecê-lo, geralmente ficam surpresas ao saber que Deus inventou a burocracia. Contudo, a burocracia de Deus nunca fica enredada. No momento em que você aceita Jesus, seu nome é oficialmente registrado no céu na qualidade de um dos filhos adotivos de Deus, numa central de arquivos chamado Livro da Vida do Cordeiro. Então você passa a ter direitos legais, no que diz respeito a Deus, para declarar-se filho e herdeiro de Deus. E você pode reivindicar todos os direitos e privilégios desfrutados por Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus por nascimento. Você é co-herdeiro com Jesus Cristo e pode partilhar de todos os seus privilégios. Por isso você recebe o que você diz. Quando Deus o adota, você tem à frente toda uma vida nova, uma vida eterna, que é dirigida de acordo com regras completamente diferentes das regras que você seguia até então. Antes, você fazia tudo de acordo com as leis da natureza. Agora, embora possa ainda funcionar de acordo com as leis naturais, você tem um ou outro conjunto de leis à sua disposição. Como um dos filhos de Deus, você tem o direito de funcionar de acordo com suas leis sobrenaturais. Ken Copeland, em um de seus livros, deu um exemplo muito bom de como as de Deus podem, às vezes, quebrar suas leis naturais. Ken é um piloto, e sabe muita coisa sobre aviões. Ele destacou que os aviões parecem quebrar a lei da gravidade. Entretanto, na realidade, os aviões funcionam de acordo com a lei da força da sustentação, outra lei natural que simplesmente transcende os problemas apresentados pela lei da gravidade. Da mesma maneira, as leis sobrenaturais de Deus transcendem as leis naturais de Deus. De um modo que só Deus conhece, os seus filhos só precisam falar e crer, e a coisa que disseram se realizará. Louvado seja Deus! Não precisamos saber como funciona. Você não precisa saber como a força da sustentação transcende a gravidade para poder andar de avião. E você não precisa saber como as coisas que você diz e crê vão acontecer. Basta que aconteçam. Exatamente como os filhos naturais do mundo precisam aprender a andar sem que sejam derrubados pela lei da gravidade, os filhos sobrenaturais de Deus também precisam aprender como fazer funcionar as suas leis sobrenaturais sem que sejam leis naturais. Aprender a andar no espírito leva tempo, exatamente como leva tempo aprender a andar na carne. Mas o esforço vale a pena. Agradando a Deus. Eu faço sempre o que lhe agrada. João 8:29. Esta é a força motivadora da vida cristã, viver agradando ao Pai. Fazer sempre as coisas que lhe dão prazer. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 13:22. As respostas às orações estão condicionadas a fazer aquelas coisas que lhe são agradáveis. Se minhas orações não têm sido atendidas, devo procurar agradá-lo mais, sabendo que os seus olhos estão sempre sobre mim. Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus 11:5. Este é o desejo de meu coração, minha corajosa ambição, que possa obter este mesmo testemunho, que agrade a Deus com minha vida, meu tempo, meus talentos, meu dinheiro, meu tudo. De fato, sem fé é impossível sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Considerando que só posso agradar a Deus pela fé, corajosamente viverei a vida da fé. Como? Vivo pela fé no Filho de Deus. Galatas 2:20. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé. Romanos 10:8. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Galatas 1:10. Na qualidade de verdadeiro crente, acima de tudo, procuro agradar meu Senhor. Não servindo à vista,
como para agradar a homens. Efésios 6:6. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Romanos 15:1-3. 1:3. Agradar a Deus significa deixar de agradar a si mesmo, a fim de servir aos outros no lugar de Cristo. Porque assim diz o Senhor: escolhem aquilo que me agrada. Isaías 56:4. Escolherei fazer as coisas que agradem a meu Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Colossenses 3:2.23-24. Final do capítulo 2 de 19. Há poder em suas palavras.